Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus caros alunos e minhas caras alunas que estavam esperando essa aula, né? Na verdade, não é uma aula, é uma resolução de exercícios. Tá meio escuro aqui, por quê? Porque esse lustre com essa lâmpada fica encandeando aqui atrás. Aí eu tô jogando a luz de lá para cá. Aí pode ver que minha cara tá branca aqui, né? Já é branca e tá mais branca. Verdade, tô tentando ajeitar. Ó, assim, acho que fica bom. Só que óbvio que a gente não aparece tanto, né? Deixa eu ver assim. Aqui fica ruim. Tem uns testes já na aula. Mas vamos lá para o que interessa, né? Que é resolver as questões de física. Tá aqui meu touchscreenzinho aqui. Então vamos para a lista, né? Então essa foi a lista que eu passei para vocês. Deixa eu aumentar aqui, né? Para aparecer aqui. Então, essa foi a lista que eu passei aqui para vocês. E vamos lá. Vou dividir em duas partes, né? Esqueci de falar no início que eu vou fazer as 6 primeiras questões. Aí depois eu gravo uma segunda parte fazendo as 6 últimas questões. Para não ficar muito maçante esse vídeo aqui. Então, vamos para o texto das 3 primeiras questões. A história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada dos primeiros portugueses, alemães, italianos e de outros povos. No entanto, através dos vestígios materiais encontrados nas pesquisas arqueológicas, sabemos que outros povos anteriores aos citados protagonizaram a história, né? A nossa história, a história do povo gaúcho. Com certeza foi uma questão retirada dos vestibulares da URGS, né? Da Federal do Rio Grande do Sul, ou de outra própria universidade de lá. Diante da revelação do contexto e da vontade de valorizar o nosso povo nativo, o índio foi selecionada, né, a área temática cultural, e as questões foram construídas com base na obra Os Primeiros Habitantes do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Vamos lá, né? O povo indígena cultuava a natureza como ninguém, navegava, divinizava, né, os fenômenos naturais, como raios, trovões, tempestades. Os habitantes dos campos cobertos por gramíneas construíam abrigos, utilizavam rochas e cavernas, trabalhavam a pedra e caçavam através de flechas. Primeira questão. Ao se aproximar uma tempestade, o índio vê o clarão do raio. E 15 segundos após, houve o trovão. Serve até para a gente também. Não sei se vocês já perceberam quando dá o trovão, antes do trovão, veio o raio. Aí o que é que acontece? Como a gente sabe a distância, né? Do trovão, do raio, para onde a gente está. Na verdade, porque o trovão é o som do raio, para onde a gente está. Então você pode contar. Tem a técnica, né? Você começa a contar. Escutou? Viu o raio. Aí começou. 1, 2, 3. Começa a contar. Mais devagarinho, né? Você pode contar assim também nessa sequência. 1001, 1002, 1003. O que é que vai acontecer se 1001, 1002 eu estou dando a distância temporal de 1 segundo? Para a gente fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, que na verdade não a distância temporal de 1 segundo aí a cada vez que eu estou falando. 1, 2, 3, 4, né? Mas beleza. Então vamos saber como determinar essa distância. Porque a velocidade da luz, porque a velocidade de uma onda eletromagnética é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, e a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Então a gente pode determinar essa distância, exatamente pelo lapso temporal aí de 15 segundos. E a gente sabe que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é igual a distância sobre tempo, né? V igual a delta S sobre delta T, delta X sobre delta T, D sobre delta T. Então, vamos lá resolver essa questão aqui. Quanto tempo... Agora eu vou tirar aqui, né? Vou ter que me tirar aqui para resolver aqui, né? Então, primeira questão. Só aqui vai ser meio feioso, né? Mas vamos lá.
Primeira questão. O tempo, né, de ouvir, de ver o clarão, né, do raio e ouvir o trovão foi de 15 segundos. Pode colocar aqui ΔT igual a 15 segundos. A velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo. Então, o som foi gerado em um canto, aqui, né? E você o ouve aqui, né? Ouve o trovão aqui. Então, tem a distância de onde o som foi gerado pelo raio, né? Aqui, até o seu ouvido. Então, eu sei que V, como eu disse, né? D sobre ΔT, ΔS sobre ΔT, ΔX sobre ΔT. Então, D sobre ΔT, eu faço meio pelos extremos, aí D vezes 1 é D, V vezes ΔT é V vezes ΔT. Aí o que é que nós vamos ter? Velocidade vezes o tempo, 340 vezes 15. Então, cada tempo, né, cada segundo que você passa para você ouvir o trovão, você multiplica por 340, aquela contagem que eu falei para vocês. Então, fazendo 340 vezes 15, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Aí eu fico, né? Já boto igual aqui. 0, 0. 7 mais 4, né? 7 mais 4 é 11. Vai 1. 3 mais 1, 4. Com 1, 5. Então, 5.100 metros. Se for para colocar em quilômetros, você divide aqui por 1.000. Então, se tiver lá em quilômetros, 5,1 km. 5,1 quilômetros. 5 quilômetros e 100 metros. 5.100 metros. Então, vamos ver aqui. Ele pergunta em quilômetros, né? A distância em quilômetros de onde o evento ocorreu é letra D. Letra D. Deixa eu colocar. Tem um xizinho aqui que eu gosto. Pá! Letra D. Pronto. Letra D é a resposta da primeira. Vamos ver a segunda aqui. No instante em que um índio dispara uma flecha contra a sua presa, que se encontra a 14 metros de distância, a presa corre, né? Ela corre tentando fugir. Se a flecha e a presa se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, com velocidades de módulos 24 metros por segundo e 10 metros por segundo, respectivamente, ou seja, flecha a 24 e presa a 10, o intervalo de tempo levado para a flecha atingir a caça, né, a presa, em segundos é. Então, vamos fazer o desenho para entender a questão. Essa questão aqui, né? Deixa eu botar aqui. Me colocar aqui, né? Olha para lá, olha para cá. Meio assim. Então, segunda questão. Eu tenho o índio lançando a flecha. Tem o arco e flecha, né? Vou botar aqui, eu tenho a flecha. Indo aqui, nessa velocidade, lá que foi dada. E a flecha, ela está... o índio, na verdade, está a 14 metros de sua presa. Vou colocar aqui a presa, né? A presa, que está na mesma direção e no mesmo sentido da flecha. A velocidade da flecha é de 24 metros por segundo, já está no sistema internacional, né? E a velocidade da presa é de 10 metros por segundo. Quanto tempo leva para a flecha atingir a presa? É um tipo de questão de encontro. Os dois vão se encontrar. Esse encontro, ele significa o quê? Que eles se encontrarão em um ponto, em uma posição. E é a mesma para os dois. Então, o ponto de encontro da flecha com a presa... Óbvio, né? Mas tem coisa óbvia que deve ser dita. O ponto de encontro da flecha com a presa é o mesmo. Eles se encontraram. A flecha entrou na presa, na caça. Então, o que é que significa isso? A posição final da flecha
o XF da flecha, ou S da flecha, né? Vai ser igual ao S, o X da presa. Então, a posição são as mesmas, as posições são as mesmas, né? Então, eu vou montar as equações do movimento da flecha e da presa e igualar, porque as posições são as mesmas. Como eles estão no movimento retilíneo, né? No caso uniforme, eu estou usando o X, como falei para vocês. Então, considerando que de onde a flecha partiu é meu marco zero, né, meu ponto inicial, que eu preciso desse referencial, e a presa, a posição inicial dela é de 14 metros, porque ela está a 14 metros da flecha, o que é que nós temos aqui? Então, a gente sabe que x é igual a x0 mais vt, ou como vocês gostam de falar, né, S é igual a S0 mais VT, que é a fórmula do sorvete, que eu não gosto muito de falar assim, mas tem gente que decorou assim. Então, o que é que nós temos? O da flecha, x da flecha vai ser o x0 da flecha, né? A posição inicial da flecha é 0. Então, 0, mais a velocidade da flecha, que é 24, vezes t, que é o que eu quero, o tempo. E hoje o tempo voa, né? E vou até já somar 0 mais 24 é 24, né? 24t, na verdade. E a posição da presa, x da presa, vai ser x0 da presa, posição inicial da presa, que é 14, mais a velocidade da presa vezes o tempo, 10t, 10 vezes t. Aí o que é que eu faço agora com os dois? Eu os igualo. Vou fazer aqui em cima. Eu os igualo. Então, eu faço que o x da flecha, que é 24t, x da flecha é igual ao x da presa, né? O S da flecha é igual ao S da presa. Então, 14 mais 10t. Passo 10t para o outro lado, eu tenho 24 menos 10t é igual a 14. 24 menos 10 é 14, né? Então, do lado esquerdo eu tenho 14t. Então, eu fico com 14t é igual a 14. O 14 que está multiplicando o t, eu passo dividindo, né? T é igual a 14 dividido por 14, né? Então, t fica igual a 1 segundo. Segundo, porque está em 10, está em metros por segundo é velocidade. E o espaço, né? A distância aqui está em metros. Então, a gente procura lá na resposta, onde tem 1 segundo. 1 segundo está na letra B. Então, 1 segundo aqui é a resposta da segunda questão. Ok, ok, tranquilo, tranquilo. Terceira questão. Um índio dispara uma flecha obliquamente. É um disparo oblíquo, né? Eu estava pensando num disparo vertical, mas é oblíquo, eu vou explicar aqui. A gente ainda não viu esse conteúdo para a turma Margarida Alves, mas vocês já estudaram isso em algum momento no primeiro ano do ensino médio. Eu não percebi. Como eu pensei que era um lançamento vertical, aí eu coloquei essa questão. Mas vamos lá, né? Tá aqui, tem que ser feita. Então, sendo a resistência do ar desprezível, a flecha descreve uma parábola num referencial fixo ao solo. Considerando o movimento da flecha depois que ela abandona o arco, afirma-se. Antes da gente ver essas afirmações, deixa eu dar uma explicação rapidinha aqui, né, sobre esse lançamento da flecha. Que aí vocês vão entender aqui onde eu quero chegar, beleza? Então, o que é que eu tenho? Deixa eu até colocar outra cor aqui também. Vamos dizer que eu tenho um solo aqui, né? O solo, terceira questão, né? Vou anotar ali. Terceira questão. E eu pego a flecha e a lanço, de forma que oblíqua, com qual trajetória parabólica, parábola, né? Em relação ao solo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. A flecha faz isso. Ok, ok. A flecha fez isso. Tem algumas considerações que eu vou fazer depois no nosso conteúdo, quando ele for dado. Mas algumas são necessárias aqui que para a gente resolver. Primeira coisa, a qualquer ponto
da altura, ou seja, qualquer deslocamento vertical, o módulo da velocidade é a mesma. O módulo da velocidade é o mesmo, né? O módulo da velocidade é o mesmo. Porém, ora vai estar no sentido, ora estará no outro sentido. Como assim, professor? Se eu quiser pegar na mesma altura, qual é a velocidade da flecha ao passar aqui? Vai ser a mesma velocidade da flecha ao passar aqui, só que com sentidos diferentes. Eu vou ter o módulo, o valor igual. Então, o valor da velocidade que a flecha sai daqui é o valor da velocidade que a flecha chega de volta ao solo. Primeira consideração. Segunda consideração, a aceleração. Daqui a pouco eu volto para a velocidade. A aceleração varia, a aceleração não varia. A aceleração aqui, no movimento, no lançamento vertical, no lançamento oblíquo, vai ser sempre a aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade. Vai ser sempre a aceleração da gravidade que vai atuar sobre a flecha, sobre uma pedra, sobre uma bala de canhão que eu lançar. Então, a aceleração não aumenta, a aceleração não diminui. A aceleração ela é constante e vale a aceleração da velocidade. Então, tem o MRUV. A aceleração é constante e o valor dela é o valor da aceleração da gravidade. Tem mais um ponto lá, que é a velocidade no ponto mais alto, né, da parábola. A velocidade aqui, se fosse um lançamento vertical, a velocidade no ponto mais alto era zero, né? Que ela vai, para e volta. Aqui não. Ah, professor, mas ela não para, não. Ela continua indo para a direita. A velocidade no ponto mais alto é zero, no caso, no sentido Y. A velocidade vertical é zero. Mas eu continuo com a velocidade horizontal. Eu continuo com Vx, que é constante. Até Vx ele é constante. Então, a velocidade no sentido horizontal é constante. X para indicar que é horizontal, né? Então, é constante. Então, não se esqueçam, né? X para indicar que eu estou no movimento horizontal, no eixo X, e Y para indicar que eu estou no movimento vertical, no eixo Y. Vamos ver lá o que é que tem para a gente poder responder. A flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Falso. Falso. A aceleração, o que é que eu disse para vocês, é sempre a mesma, independente do ponto da trajetória. E vai valer a aceleração da gravidade. A flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido positivo. É a aceleração da gravidade. A flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Não, não, não. A velocidade dela mais alta, na verdade, vai ser no solo, na subida ou na descida. Óbvio, com sentidos diferentes. Mas em módulo, na subida e na descida. No ponto mais alto, eu tenho velocidade em X constante, a única que vai existir, e velocidade em Y, zero. A velocidade vertical é zero. É por isso que não vai ser a máxima. É por isso que não vai ser a máxima. Beleza? Então aqui está errado também, né? Errou! E vamos lá para a resposta, né? É o 2. Apenas 2. Resposta letra C de rombo. Letra C. Beleza? Belezal. Tranquilidade? Tranquilidade. Espero que sim. Qualquer dúvida, escrevam aí embaixo nos comentários e que eu respondo as dúvidas. Vamos lá. Quarta questão é uma questão aí de velocidade média, de movimento retilíneo uniforme, tranquilidade. Então, o motorista de um automóvel deseja percorrer 40 quilômetros com velocidade média de 80 km por hora. Então, eu vou determinar, eu sei a distância. Professor, posso determinar o tempo? Poderia, né? Poderia, mas aí a gente vai interpretar a questão para ver a melhor forma de resolver. Ele manteve, mas nos primeiros 15 minutos, ele manteve a velocidade média de 40 km por hora. Para cumprir o seu objetivo,
ele deve fazer o restante do percurso com velocidade média em km por hora igual a quanto? Tananã. Vamos lá, Brasil! Quanto é que a gente resolve aqui? Deixa eu tirar aqui, pronto. Quarta questão. O camarada aqui, né? Ele quer percorrer 40 quilômetros. 40 quilômetros. E para ele chegar a tempo, ele teria que fazer esses 40 quilômetros por 80 km por hora, né? Ele deseja percorrer com a velocidade média. Então, a velocidade média do percurso, ele quer que seja de 80 km por hora. Então, ele quer que a velocidade média seja de 80 km por hora. Mas o que é que ocorre? Se diz que os primeiros 15 minutos, que eu não sei quanto é a distância que ainda vou determinar, os primeiros 15 minutos, ele fez com a velocidade de 40 km por hora. De 40 km por hora. Beleza? Beleza. Então, vamos ver aqui. Professor, eu posso mexer com o tempo aqui? Vamos trabalhar aqui. Eu não me lembro exatamente porque eu tinha uma técnica, mas era para metade. Metade da distância, né? Quilômetros por hora aqui, né? Metade da distância e metade do tempo. Mas como não é metade da distância nem metade do tempo, vamos olhar aqui e tentar desenrolar. Vamos ver o quanto ele percorreu, né? A distância que ele percorreu nesses 15 minutos iniciais. Lembrar que 1 hora são 60 minutos. Então, 15 minutos é 1/4 de hora. Então, 15 minutos é igual a 1/4 de hora. 1/4 de hora. Aí eu vou lá, velocidade média, né, nos primeiros 15 minutos é igual a D, delta S, delta X sobre delta T. Meio pelos extremos, como eu fiz na outra questão, distância é velocidade vezes o tempo. Então, a distância aqui vai ser 40, que é a velocidade, vezes 1/4 de hora, né? Para sair a resposta em quilômetros. Então, 40 vezes 1, 40, dividido por 4, 10. 10 quilômetros. É o que ele percorre inicialmente. 10 quilômetros. Faltam quantos? 30, né? Se ele faz 10 quilômetros aqui, faltam 30 quilômetros. 30 quilômetros. E eu preciso ter uma velocidade média. Eu preciso ter uma velocidade média de 80 km por hora aqui. Eu preciso ter uma velocidade média de 80 km por hora. Vamos até ver qual o tempo, né? Se eu... Cachorro ali fica latindo, ó. Se eu mantivesse, né, 80 km por hora durante 40 km, né? Eu faria isso em meia hora. Só que eu fiz em 15 minutos. 10 quilômetros. Na verdade, é essa interpretação para ir mais rápido. Com mais 15 minutos para terminar. Então, eu preciso de 15 minutos para terminar o meu percurso. Vamos ver aqui, né? Velocidade média, eu quero manter distância por tempo. Aí eu teria que determinar... Vamos determinar o tempo aqui. Mas é isso, vai dar meia hora mesmo, que eu estou fazendo um pensamento aqui, que é isso mesmo. Então, o que é que acontece? O que é que nós temos aqui? 30 quilômetros aqui que eu tenho que fazer. Vou mostrar por que são mais 15 minutos. Deixa eu fazer aqui. O que é que nós temos? Velocidade, né? Essa daqui é a distância pelo tempo. Como eu quero o tempo, né? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, eu passo o ΔT para cá e o V para cá. Então, ΔT é D sobre V. Minha distância é 40 quilômetros. Meu tempo, minha velocidade é de 80, né? 40 dividido por 80 é meia. 0,5, né? 1 sobre 2. Meia hora. É meia hora para eu fazer esse percurso. Para eu ter uma velocidade média de 80 km por hora. Então, eu já fiz 15 minutos. Faltam o quê? 15 minutos. Eu tenho que percorrer
para dar meia hora, né? Os 30 quilômetros em 15 minutos. Então, é isso mesmo aqui. Então, como eu quero tempo, né? Eu vou usar aqui o tempo, ΔT, é D sobre V. O D é 15 minutos. O D, eu já tenho tempo, na verdade, né? Deixa eu apagar aqui. Eu quero velocidade. Então, é a própria fórmula, né? Velocidade é D sobre ΔT. Então, V vai ser igual a D, que é 30, dividido por 1/4 de hora. Deixa eu até tirar aqui umas coisas que tem do aplicativo aqui, para eu poder escrever para cá. Eu tenho velocidade, vai ser D, que é 30 quilômetros, dividido pelo tempo, que é 15 minutos, que eu tenho para completar, que dá 1/4 de hora, 1/4. Aí eu repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, né? Que dá 1/4. Que dá 1/4 aqui. 1/4. 30 vezes, na verdade, dá 4 sobre 1, né? 1/4 eu inverto, dá 4 sobre 1. 30 vezes 4, 120. Dividido por 1, 120. Então, 120 quilômetros por hora é a minha resposta. Óbvio que eu saí espalhando tudo aqui, mas vocês devem ter entendido aqui que a velocidade média nos outros 30 quilômetros tem que ser de 120 quilômetros por hora. Resposta letra C. Resposta letra C. Vamos lá. Quinta questão. Um pequeno objeto move-se em linha reta e sua equação de posição em metros é dada por xt é igual a 10 mais 10t menos 5t ao quadrado. T representa o tempo medido em segundos. A velocidade desse objeto no instante t igual a 4 segundos é de quanto? A velocidade, né? A velocidade desse objeto quando o tempo for de 4 segundos. Então, vamos lá. Vou começar a escrever lá de cima, né? Para não sair desorganizando tudo aqui, né? Quinta questão. Veio de vermelho aqui. Vamos lá. Eu tenho a equação da posição, né? X ou S. Essa daqui é de MRUV. Por quê? Porque eu vou ter o T ao quadrado. Tenho uma função posição do segundo grau. Ou seja, eu tenho um MRUV. Eu tenho um MRUV. Então, deixa eu só transportar para cá, né? 10 mais 10t menos 5t ao quadrado. 10 mais 10t menos 5t ao quadrado. Vamos botar aqui 10 mais 10t menos 5t ao quadrado. A pergunta é qual é a velocidade quando o tempo for de 4 segundos. Ok? Vamos lá. Professor, e aí? Você lembra da equação completa do MRUV? Isso aqui é um MRUV. E como eu sei que é um MRUV? Pela função posição ser do segundo grau. Aí x de t, lá, né, a gente aprendeu x é igual à fórmula, né, aquela que vocês ficavam, essa é o S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, né? Então, x é igual a x0 mais V0t, faltou o t daqui, né? Faltou o t daqui, vou voltar com ele. Aqui, né? O t daqui, deixa eu apagar. O t daqui. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Por que, professor, preciso daqui? Porque a função velocidade do MRUV é V é igual a V0 mais AT. Eu preciso do V0 e preciso do A. O V0 você tem aqui, com amor, carinho, atenção e afeto. Ó. V0 é quem está na frente do T. Ou seja, V0 vale 10. E A é quem está na frente do T ao quadrado? Não. Quem está na frente do T ao quadrado é A sobre 2. Então, A sobre 2 é menos 5. Passando 2 para o outro lado, né? Meio pelos extremos. A é menos 5 vezes 2, que eu vou colocar logo direto. A é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou ficar com a equação V igual a V0, que é mais 10t,
menos, né, mais AT, né, mais com menos, menos 10T. Agora, o que é que eu faço? Substituo T por 4. Então, V é igual a 10 menos 10 vezes 4. 10 vezes 4 é 40, né? Então, vai ficar 10 menos 40, que é menos 30 metros por segundo. Como eu vi algumas respostas lá em quilômetros por hora, né? Então, a velocidade em metros por segundo dá menos 30 metros por segundo. Eu multiplico por 3,6, isso aqui vai dar 108 quilômetros por hora, né? Se aparecer por lá, eu vi algumas lá, eu não sei qual das duas vai me dar essa resposta, né? 30 metros por segundo ou 108 quilômetros por hora. Na verdade, menos 30 metros por segundo ou menos 108 quilômetros por hora. Eu escrevi assim lá, deixe-me ver. Menos, Tiago, menos. Pronto, menos 108 km por hora, mas já tinha o menos 30, né? Então, resposta letra A. Vamos para a sexta, né? Tá aqui embaixo, eu dizer, hoje não tem a sexta, mas tá aqui. Em uma mesma pista, duas partículas pontiformes A e B iniciam seus movimentos no mesmo instante, com as suas posições medidas a partir da mesma origem dos espaços. As funções horárias das posições de A e B para S, né, foi uma questão que foi colocada de algum vestibular, de algum concurso que usa o S, né? Eu uso o X, mas é a mesma coisa. Por que eu uso o X? Porque se o movimento for vertical, aí eu trabalho com Y para indicar a posição, né? As posições verticais. O S serviria para X, para Y, aí pode dar uma confusão. Tem autor que coloca SX, S índice X e S índice Y. Então, tenho para o móvel A, a função horária dele é 40 mais 0,2T, ou seja, MRU. Por quê? Porque a minha função posição é do primeiro grau. E SB, né? Ou seja, a função horária do corpo B é 10 mais 0,6T. Também MRU. Os dois móveis estão em movimento retilíneo uniforme. Funções do primeiro grau. Quando a partícula B alcançar a partícula A, elas estarão na posição. Lembra da questão da flecha, da presa? Lá eles deram a distância, né, da flecha para a presa, que era o quê? 14 metros. Então aqui foi desenrolando lá e a gente achou quanto tempo demorou para a flecha se encontrar com a presa. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O que é que eu vou fazer primeiro? Quanto tempo demora para um móvel se encontrar com o outro? E quem está atrás de quem? Ó, olha para cá. O SB tem S010 e o SA tem S040, né? Porque S é igual a S0 mais VT. Então, 10 está atrás, 40 está na frente, o A, né? E a velocidade dos dois, ó. O A tá 0,2 velocidade, né, que é VT, e o B tá 0,6, é por isso que o B alcança o A. Sacaram? Entenderam? Sem estresse. Então vamos lá para resolver. 40 mais 0,2T é o A. 40 mais 0,2T. Então deixa eu colocar aqui, né? Questão sexta. SA. E até meu S é feio, né? Parece um 5, mas eu ponho assim. 40 mais 0,2T. E o USB não é o cabo, né? O USB é SB, é 10, né? Eu me lembro, mais 0,6T. Eles se encontram quando? Na mesma posição. Quando um alcança o outro, um se encontra com o outro, quando SA é igual a SB. Logo, eu tenho o quê? Vou colocar o contrário, por quê? Porque o T maior é o B, para quando jogar para um lado para o outro, não precisar ficar multiplicando por menos 1. Eu posso dizer que 10 mais 0,6T, que é o B, é igual a 40 mais 0,2T. É 0,2 mesmo, 40 a 10. Deixa eu só dar uma olhada. 40 mais 0,2T, 10 mais 0,6T. 0 mais
40 mais 0,2t, 10 mais 0,6t. 40 mais 10 mais 0,6t. Beleza. Passa para um lado para o outro, né? Então, quem tem t vem para cá. Então, 0,2 vai para lá, menos 0,2. Quem não tem t vai para o outro lado, né? 40 menos 10, né? Mais 10 vai para lá, menos 10. Aí eu tenho 0,4t, né? Que é 0,6 menos 0,2t. 40 menos 10, 30. O 0,4 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, t é igual a 30 dividido por 0,4. Isso é a mesma coisa se eu multiplico por 10 em cima e embaixo, 300 dividido por 4. 300 dividido por 4 dá quanto? 30 por 4, 28, né? Dá 7. Vamos fazer aqui, né? 300 dividido por 4. 7 vezes 4, 28, né? 30 menos 20, restou 2, 0, 5. 4 vezes 5, 20 menos 20, restou 0, 75. Essa divisão. Professor, eu achei o tempo, ele pede a posição de encontro, então você escolhe uma das duas aqui para a gente multiplicar e achar a posição de encontro. Porque S é igual a SB, eu posso usar qualquer uma das duas, quando T for igual a 75 segundos. Então, vou pegar o A, né? Então, S, a posição de encontro, vai ser 40 mais 0,2 vezes 75, porque eles levaram 75 segundos para se encontrarem. Então, 0,2 vezes 75, né? Então, isso aqui vai ficar 40 mais 7,5 vezes 2, né? Que é a mesma coisa, 0,2 vezes 75, que dá 15. Então, 40 mais 15 é igual a 55 metros, né? Pode ver que meu 5 e meu S fica uma coisa feia. Vou tentar escrever aqui 55 metros. Vamos lá achar a resposta. 55 metros, resposta letra A. Resposta letra A. Espero que vocês tenham entendido, né? Essa é a nossa primeira parte. Aí vou, daqui a pouco, gravar e postar para vocês a segunda parte. Então, até a próxima. Valeu! Principalmente um alô aí para a turma Margarida Alves e outro alô aí para todos os meus seguidores. E tome a